hoje a gente vai conversar sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. É um resumo do livro, certo? E ele traz uma proposta bem interessante. Eu quero trazer para você, de forma simplificada, o conceito de cada hábito que o livro traz para que você possa implementar nos seus projetos. Para começar, o autor ele divide, né, esses hábitos em hábitos particulares e hábitos públicos ou coletivos, digamos assim. Então a gente vai começar com os 3 primeiros, que são bem particulares, são íntimos, né? E depois a gente vai partir para o restante. O primeiro hábito de uma pessoa altamente eficaz é a questão da proatividade, ou seja, uma pessoa proativa ela não espera as coisas acontecerem. Tem certos problemas que a gente pode prever que vão acontecer e a gente pode agir de uma determinada maneira para evitar que esse problema aconteça. Por exemplo, vamos supor que eu não sei se vai chover amanhã, mas eu posso evitar me molhar como? Colocando um guarda-chuva no meu carro. Isso é uma atitude proativa que eu posso tomar para evitar um problema que pode ocorrer, entendeu? Então, quando a gente fala de problema, a gente tem 2 zonas, de acordo com o autor. A gente tem a zona de preocupação e a zona de influência. Não adianta eu gastar energia na zona de preocupação, porque é algo que eu não posso resolver, está além do meu controle. Por exemplo, eu não posso determinar como serão as condições climáticas do outro dia, mas eu posso, na zona de influência, colocar um guarda-chuva no meu carro. Esse aqui é um exemplo muito simples, certo? Mas você pode imaginar situações parecidas em qualquer área da sua vida. Por exemplo, eu não sei quando uma urgência financeira vai aparecer, mas eu posso me precaver já tendo uma poupança, né, já poupando dinheiro, economizando, para que caso aconteça eu esteja tranquilo, entendeu? Então você pode imaginar vários exemplos que você quiser, tanto na vida profissional, quanto no seu negócio, quanto na parte financeira, tanto na questão do relacionamento, tudo você pode imaginar. Então, só reforçando a questão da zona de influência e da zona de preocupação, certo? Não vale a pena você gastar energia na zona de preocupação. É uma zona que você não pode fazer nada. Então, quanto mais você trabalha na zona de influência, ou seja, o que eu posso fazer para evitar esse problema ou para poder antecipar um determinado resultado, é essa zona de influência que eu posso gastar minha energia, que faz sentido eu gastar minha energia, certo? Para evitar um problema maior, para evitar uma preocupação maior. Então, quanto mais você se foca na zona de influência, menor fica a zona de preocupação. O hábito número 2, ele tem a ver com a questão de você ter um propósito, ou seja, você ter um objetivo claro em mente. O que é que você quer efetivamente conseguir? Às vezes a gente tem determinados objetivos, mas nem sempre é muito claro como é que a gente vai chegar lá. Na verdade, na maioria das vezes não é claro, né? A gente vai descobrindo, mas se eu não sei para onde é que eu estou indo, fica difícil, né? Eu poder projetar como é que eu vou chegar lá. Então, por exemplo, se você quer abrir um negócio, certo? Vamos supor que você queira abrir uma loja de roupas. Então eu tenho que imaginar o que é que eu preciso saber, como é que abre uma loja de roupas, quais conhecimentos são necessários, que tipo de funcionários eu preciso ter, como é a questão da logística, como é que eu vou vender, se eu vou passar cartão, se não vou passar cartão. Então, a partir do momento que você definir aonde você quer chegar, você pode traçar como você vai resolver aquelas outras questões, ou seja, a questão do objetivo claro, né? Se eu quero passar no concurso público, por exemplo, ok, qual é o concurso público que eu quero? Ah, um concurso público da Polícia Federal. Quais são os conhecimentos que eu preciso ter? Por qual curso eu vou estudar? E por aí vai. Então é fundamental você saber aonde você quer chegar, certo? A partir do momento que você traçar, o objetivo é esse, então você vai encontrar meios de conseguir chegar lá. O autor ele traz até uma sugestão de reflexão, né? Imagine que você está indo para o seu próprio funeral, né? Esse é o exemplo que ele dá. E aí, o que é que você acha que as pessoas que estão ali ao redor, elas falarão de você? Ou melhor, o que é que você quer que elas falem de você? Pronto, esse é o projeto final da sua vida, entendeu? Então, se você sabe exatamente quais são os comentários que você quer que façam de você, então seja essa pessoa para que elas possam fazer esses comentários que você quer. O hábito número 3 vai falar que você deve fazer primeiro o mais importante. Ou seja, o que é que isso significa? Significa dizer que você evite gastar energias com coisas que não são as mais importantes para você. Se você parar para analisar, a gente está vivendo num mundo cada vez mais acelerado, né? Às vezes o autor dá até um exemplo de música, por exemplo, que de repente uma música, num determinado momento, é um hit,
mas passam alguns meses, ninguém nem lembra mais que músicas são essas, né? Então, tá tudo muito corrido. E se você não tiver consciência disso, você vai se perdendo também nessas distrações. Ou seja, imagina que você quer passar no vestibular, por exemplo, né? Aí você sabe exatamente o que você deve fazer. Só que começa o dia, deixa eu passar só 10 minutinhos no Instagram, aí você passa 1 hora. Deixa eu só ver como é que tá o Facebook, aí você gasta mais tempo, aí você vai minando a sua energia, entendeu? Com isso. Ah, deixa eu só assistir um episódio da série aqui da Netflix que eu gosto, e vai mais. Quando você for realmente estudar, você já está cansado. Entendeu? Ah, veio uma notificação no celular, deixa eu só responder rapidinho, aí você acessa o WhatsApp, aí tem outras mensagens, tem grupos, enfim. Então, a proposta desse hábito é o seguinte, que você deve fazer aquilo que é mais importante primeiro, né? Então, se você tem uma meta de estudar 3 horas por dia, depois que você estudar essas 3 horas por dia, aí sim, aí você, se você tiver energia e quiser, aí você pode, né, com mais tranquilidade, ver essas redes sociais. Agora, primeiro, aquilo que é mais importante para você. A ideia desse hábito é você economizar energia para que você use a sua potência máxima naquele projeto que você quer. Basicamente é isso. O autor ele sugere um esqueminha para você organizar o seu tempo, certo? Que eu não acho tão eficiente assim. Eu acho um pouco mais complexo do que outro que eu conheço, que até já falei já sobre outro livro, né, que se chama Tríade do Tempo. Eu acho ele mais simples para organizar o tempo. Mas vamos lá. O que é que o autor traz em relação à questão do tempo? Ele acredita que as atividades podem ser definidas em 4 tipos de classificações: urgente e importante, urgente e não urgente e importante e não importante e não urgente. Eu acho que a combinação desses tipos aí não acho muito interessante. Eu prefiro, como eu falei, a da tríade do tempo. Por exemplo, né, eu vou colocar aqui a ação de escovar os dentes. Escovar os dentes é urgente? Não, não é urgente, né? Pode ser urgente, mas em regra não é urgente, mas é uma atividade importante. Mas como eu falei, né, eu prefiro a organização da tríade do tempo, né, que define tudo em urgente, circunstancial e importante. Pronto, eu acho que essa classificação ela é mais simples, certo? Bom, eu já mencionei já os 3 hábitos, que são hábitos mais particulares, individuais, né? A questão da proatividade, a questão de fazer aquilo que é mais importante primeiro, a questão de você ter um propósito definido. Agora a gente vai para os hábitos que são mais coletivos. Hábito número 4, pense no ganha-ganha. O que é que significa isso? No nosso dia a dia, né, existe uma crença limitante de que, tipo assim, para você ganhar alguma coisa, outra pessoa tem que perder, certo? Não é bem assim. Ambos podem ganhar, ambos podem pegar uma parte justa do bolo, vamos colocar assim, né? Agora, se você pensa o contrário, provavelmente as suas relações não se sustentarão ao longo prazo. Eu vou dar um exemplo simples, né? Isso aí vale para qualquer coisa, vale para negócio, vale para relacionamento, mas vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que tem 2 pessoas que querem sair para um determinado lugar e uma quer ir para a praia e a outra quer ir para um show. Qual seria o ganha-ganha nesse caso? Então, nesse exemplo que eu dei, qual é o que seria o meio termo, né? Vamos para uma praia que tenha algum tipo de show. Pronto, resolvido o problema, entendeu? Isso é uma espécie de ganha-ganha. Agora, se por qualquer motivo que seja, né, eu tenho o poder de impor essa questão, aí uma pessoa está perdendo para que eu me sinta bem. Qualquer tipo de relação ganha-perde, ela deve ser evitada, certo? Não é uma relação saudável, geralmente não é uma relação que se sustenta, como eu falei, né? Isso aí pode ser negociação, pode ser qualquer tipo de relação, enfim. Você deve buscar essa mentalidade, ganha-ganha. Qual é a decisão que eu posso tomar que ambas as partes serão beneficiadas de forma justa? O hábito número 5, ele é bastante interessante também, né? Que acontece bastante, que é a questão de você compreender o outro. O hábito de compreender o outro. Primeiro, você deve tentar compreender qual é a visão que o outro tem daquele assunto que está sendo discutido. O que acontece muito é que, por exemplo, 2 pessoas estão discutindo e elas divergem, né, daquilo que está sendo falado, só que aparentemente estão falando da mesma coisa. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa diga que eu não gosto de manga, né? E aí uma diz, por que não gosta de manga? É uma coisa tão normal. E aí a pessoa, não, eu não gosto. Só que uma estava falando de manga, de camisa, e a outra estava falando de manga, de blusa. Entendeu? Então, é preciso buscar compreender o outro, é preciso buscar ter empatia com o outro, né? Porque a minha visão de mundo, a visão de mundo de qualquer pessoa, ela é uma visão de mundo subjetiva, ou seja, tem as experiências, as percepções do outro,
né? Não é uma realidade objetiva para todo mundo. Não, cada um tem o seu modo de enxergar as coisas. Então, o interessante é que você faça o seguinte exercício. Tente escutar o outro até o final, certo? Tente entender como é que o outro enxerga, faça perguntas, repita se for o caso, só para constatar que vocês dois estão falando a mesma língua. Se você evitar esse problema de comunicação, eu tenho certeza que os seus projetos, as suas relações, seja no trabalho, seja uma relação pessoal, seja uma amizade, seja um casamento, um relacionamento, um namoro, vão ser bem mais proveitosas dessa maneira, né? Então, é uma coisa que falta nas pessoas, essa questão de você tentar compreender o outro, né? Compreender o que de fato o outro está falando. Então, o que propõe esse hábito é o seguinte: primeiro, você busca compreender o outro. Depois que você compreender, aí você busca ser compreendido. Essa é a regra. O hábito número 6 fala da questão da sinergia. O que seria isso, né? Por exemplo, quando duas pessoas se unem, elas não devem ser mais dois. Elas são mais do que dois. Porque é o seguinte, cada um tem suas qualidades, cada um tem as suas virtudes, né? E evidentemente, né, os seus defeitos. Mas quando eu tenho uma relação sinérgica, essas qualidades elas são potencializadas e as fraquezas, vamos colocar assim, elas são diminuídas por conta dessa relação, por causa dessa sinergia. Se você tiver uma relação que há sinergia, isso acontece, entendeu? Sabe quando você coloca a soma do todo, né, e você percebe que quando tem essa sinergia, aquelas duas pessoas já não são mais duas pessoas, são muito mais do que duas. Então, esse é o conceito de sinergia, essa conexão entre as partes, onde um fortalece a potência do outro e diminui a fraqueza do outro, né? Ou seja, os dois são muito mais fortes juntos do que sozinhos. E o último hábito, mas não menos importante, é a questão do afinar o instrumento. O que é que isso significa? O autor ele traz um exemplo bem interessante em relação a isso. Ele dá o exemplo, né, de um lenhador que está lá tentando derrubar árvores, né? Tentando derrubar troncos de árvore, fazendo muita força, não parando em nenhum momento, e passa uma pessoa e sugere para ele: por que você não afia esse machado? Se você parar um pouco, afiar o seu machado, você vai derrubar essas árvores com muito mais rapidez, né? Então, a pessoa que sugere isso, ela teve uma visão externa em relação àquele problema. Só que o lenhador, por sua vez, ele acredita que ele não pode parar, porque se ele parar, vai perder tempo. Então ele tem que fazer muita força para terminar logo, entendeu? Então são percepções diferentes de mundo. O que é que isso significa pra gente? Às vezes, a gente fica tão cego para ir atrás do nosso objetivo que a gente não se municia, digamos assim, de conhecimentos que poderiam alavancar o nosso resultado. Ou seja, às vezes é necessário você parar e avaliar: será que eu não posso fazer isso que eu preciso fazer de uma forma melhor, de uma forma mais eficiente, de uma forma mais rápida, né? De acordo com a sua realidade? Então, a sugestão que o livro dá é o seguinte: às vezes você deve parar e avaliar: será que eu estou fazendo da melhor forma possível isso que eu devo fazer? Será que não tem uma maneira melhor de alcançar o resultado que eu quero chegar? Às vezes, uma capacitação, um curso, uma leitura de um livro, ou até mesmo uma palestra, vai fazer com que você alavanque, né, a sua trajetória em relação àquilo que você quer. Então, é uma reflexão muito interessante. Você nunca deve parar de se capacitar, como eu sempre digo, né? Então, recapitulando os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Busque ser proativo, certo? Tenha um objetivo em mente. Faça primeiro aquilo que é mais importante. Pense nas relações ganha-ganha. Tente primeiro compreender antes de ser compreendido. Busque ter sinergia nas relações e sempre esteja afinando o seu instrumento, certo? Em relação ao afinar o instrumento, eu gosto de trazer a seguinte frase, né, que é do livro, é o seguinte: uma árvore que não está crescendo, ela está morrendo. Simples assim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Espero que vocês possam usar esses conceitos na vida de vocês, nos projetos, e que vocês consigam alcançar os seus resultados, certo? Se você quiser deixar um comentário aqui, pode deixar, eu vou responder todo mundo, e a gente se vê no próximo vídeo.